pouquinho sobre o que seria uma vacina, né? A vacina nada mais é do que criar um meio artificial para a gente criar uma imunidade sobre uma doença. Temos várias vacinas aí hoje em dia no mercado, né? Algumas no nosso calendário de imunização nacional, né? E o que a gente quer saber sobre a vacina? Ela é feita rapidamente? Bom, em média, uma vacina, pessoal, para ser produzida com confiança, né? Com toda a segurança para poder estar aí desenvolvendo para a sociedade, demora entre 10 e 15 anos. A vacina mais rápida que a gente já teve no Brasil em produção foi a da cachumba, que foi aí em média 5 anos para ser produzida e está sendo desenvolvida e espalhada aí pela população para ser aplicada, né? A gente está com uma pandemia aí desde o começo do ano, né? Que foi instalada, foi decretado pandemia no mês de março, e as vacinas estão surgindo aí para a gente tem várias notícias nos últimos dias, e uma bem promissora aí na última semana, correto? Nós temos automaticamente no país inteiro 4 vacinas que estão sendo testadas aqui. No mundo, ao todo são mais de 162 vacinas que estão sendo estudadas, porém promissoras são poucas. As vacinas elas têm que passar por 3 fases, né, até chegar na fase onde ela vai ser aplicada na população em geral. A primeira fase é feita em base de estudos, né? É feita em laboratório, onde eles vão desenvolver as proteínas, ver como que o vírus se desenvolve. A segunda fase, ela já é em aplicações em animais, para ir em poucos grupos de pessoas também, né? Aí vai aí de 10 a 15, 20 pessoas, eles vão verificar quais os sinais e sintomas que essas pessoas vão apresentar. E a terceira fase, que é a fase mais promissora e a mais importante de todas as vacinas, essa fase ela é aplicada, essa vacina, em vários países. Peraí um minutinho só. Só um minutinho, pessoal. Um problema técnico. Tudo bem, Douglas? A terceira fase, pessoal, do estudo é a mais promissora, é a mais importante, é a qual vai garantir a segurança para essa vacina ser elaborada e desenvolvida e automaticamente aplicada na população. Ela é feita através de um estudo entre 10, 20 a 30 mil pessoas por país, essa aplicação. Então, a gente está ouvindo falar muito da fase 3 das vacinas. As vacinas que estão em fase 3 estão em vários países fazendo aplicações em massa, entre 10, 20 ou 30 mil pessoas. Esses grupos vão ser analisados para saber o quê? Quais sintomas vão desenvolver, principalmente isso, se vai ter alguma reação, e a parte mais principal, se vai desenvolver a doença e se vai desenvolver a imunidade, que é o fator principal da vacina, né? É quando o nosso corpo vai reconhecer aquele vírus e desenvolver um combatente contra ele. Se a vacina não desenvolver esse anticorpo ou desenvolver em baixa quantidade, ela não é considerada viável. Para vocês terem noção, uma vacina considerada viável, ela tem que atingir, em média, 70% de todo o grupo estudado, onde ele vai adquirir imunidade e não vai ter nenhum tipo de risco para esses seres humanos, né? A gente aí está ouvindo muito falar das vacinas chinesas, dos Estados Unidos, né, que está comprando aí várias vacinas. Vamos falar um pouquinho sobre isso em questão Brasil aqui para a gente. Hoje no Brasil a gente está com algumas vacinas importantes sendo desenvolvida em parceria aí com os nossos laboratórios. Em principal, a gente tem uma que está sendo bastante falada porque nós estamos no estado de São Paulo, né, pelo nosso governador João Dória, que é a vacina Sinovac, né, que é a vacina da China. Ela está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Essa vacina ela é a mais parecida com as nossas vacinas aqui do Brasil. Então, ela tem uma grande chance aí, se passar pela fase 3, de ser bem elaborada aqui no nosso país.
né? O que significa isso, Josi? Como assim tem grande chance? Por quê? Toda vacina, ela tem que ter especificamente como que eu posso dizer? O modo dela ser desenvolvida tem todo um trabalho de mecanismo. Ela tem que ter todas, é como se fosse fazer um bolo, né? Vou explicar bem simples. Um bolo de laranja, o principal fator dele é ter a laranja, correto? Mas se o nosso país não tiver a laranja, a gente tem que importar. Essa vacina da China, a gente tem vários pertencentes dela que a gente já possui aqui no nosso país. Então, ela automaticamente ficaria um pouco mais barata, digamos assim, para nós produzirmos. Por isso que é uma das 4 vacinas aí que a gente está mais falando, que é mais viável no momento para o nosso país, caso ela consiga passar pela 3ª fase, né? Que é a fase mais importante que eu já falei para vocês. A outra vacina é a de Oxford, né? Essa vacina ela é produzida pelo Reino Unido e é a tal vacina que a gente está ouvindo muito aí, que já tem um acordo de milhões aí com os Estados Unidos para conseguir comprar as primeiras doses. Essa vacina ela é um pouco mais sofisticada e, por ser mais sofisticada, parte da sua tecnologia a gente não possui no Brasil. Então, mesmo que ela fosse passar pela fase 3, a gente teria que importar parte dessa tecnologia para podermos produzir essa vacina, né, e aplicar nos brasileiros. Temos também 2 outras vacinas que são mais modernas ainda. Seria a vacina Moderna, que é produzida pelos Estados Unidos, né, e a BioNTech, que é produzida pela Alemanha. Essas vacinas, a tecnologia delas teriam que ser totalmente importadas, então o valor seria um custo muito alto. Porém, todas elas a gente já tem um pré-acordo com essas instituições, porque a fase 3, 2 e 3 dessas vacinas estão sendo feitas aqui com os nossos brasileiros. Mas, Josi, a gente está servindo de cobaia? Por que está sendo feita aqui se é tão caro e pode ser que não venha para cá? Bom, para se fazer um teste de vacina em fase 3, eles precisam de um ambiente totalmente infectado, né? Um ambiente onde tenha vírus bem amplo, para está fazendo efeito ou não. Por isso o Brasil foi... Eles falaram, quem que é? Que eu já peguei o carro andando. Né? Para poder tá fazendo essa fase 3 dessas vacinas. Tá bom, pessoal? Muitas pessoas estão com dúvida aí. Gente, a gente ouviu nos últimos dias, né, que a Rússia desenvolveu uma vacina e que já vai produzir e aplicar agora no próximo mês de setembro. Isso é possível? Bom, o que nós sabemos aqui no Brasil sobre essa vacina? Praticamente nada. As últimas vacina da Rússia, que está sendo tão cotada de talvez já vir para o Brasil. Alguns já devem estar acompanhando as notícias aí nos jornais que o estado do Paraná está querendo fazer, né, um contrato com a Rússia para poder produzir essa vacina. Porém, essa vacina ainda, o que se sabe dela é que ela ainda está na fase 1, ou seja, fases experimentais primárias. Ainda não foi feito experimento em grande quantidade de população para saber se o efeito dela é realmente seguro. Por esse fator, por não ter tido esse tipo de fase, né, a 3ª fase, né, e não ter essa certeza de que ela realmente é segura, a Anvisa ainda não liberou. Não foi enviado para nós aqui no Brasil nenhum tipo de estudo para a Anvisa analisar e dizer, não, pode vir para o Brasil fazer o teste. Por isso que para nós, o Brasil, nesse momento, essa vacina da Rússia não é tão viável, tá? Querendo lembrar que a Anvisa, a OMS, né, todos eles estão em conjunto para poder manter em segurança as populações mundiais. Seria muito fácil se alguém produzisse uma vacina e falar, essa aqui funciona, e ali já vendesse. Imagina só como seria. Por isso que está essa corrida toda. Você vender um produto para o mundo inteiro é muito lucrativo, né? Porém, não, tem que ser segura. E para ser segura, tem que passar pelas 3 fases.
Como eu já disse, uma vacina demora em média de 10 a 15 anos para ser feita. É um recorde muito grande. A gente está desenvolvendo uma vacina aí em 18 meses, um ano e 18 meses, que é o que está acontecendo, né? Porém, estão tomando todos os cuidados possíveis. O que a gente pode saber sobre essa vacina da Rússia que possivelmente possa vir? Vai ser feito estudos da terceira fase aqui no Brasil, caso seja feito contrato, antes dela ser liberada para poder ser aplicada na população, ok? Pessoal, como que é feito esse investimento aí, Josi, de vacina? A gente tem dinheiro para isso? O Brasil tem dinheiro para comprar as vacinas? Ou, por acaso, só os Estados Unidos, que garantiu lá milhões de doses, vai conseguir receber a vacina e a gente vai ficar sem vacina? Como que funciona tudo isso? Bom, a OMS, ela acaba pensando em tudo isso, gente. Como o nosso país é um país que não é tão rico, digamos nas palavras leigas, como os Estados Unidos, concordam? Mas tem outros países muito mais pobres do que o nosso, né? Ao qual também não teriam condições de ter essas vacinas. Então, a OMS, ela tem um investimento com vários países, chamado investimento COVAX, agora para a vacina do coronavírus, onde está arrecadando aí milhões e milhões de todos os países para poder fazer o quê? Garantir, quando essa vacina sair, a compra de doses dessas vacinas para ser aplicadas nos países mais subdesenvolvidos, né? Assim garantiria a todos mundialmente a chance de ter uma vacina aí no próximo ano 2021. Josi, não vai sair vacina esse ano? Bom, todos os estudos demonstram, pessoal, que infelizmente esse ano é praticamente impossível nós termos uma vacina segura. Porém, os estudos da fase 3, como englobam muita quantidade de pessoas, nós podemos visar aí que milhões de pessoas vão ser imunizadas por essas vacinas que estão na fase 3. Pensando nesse fator, automaticamente, né, parte da população já estaria sendo imunizada. Porém, não se sabe por quanto tempo. A terceira fase da vacina, a gente precisa saber o quê? Se a imunidade que a gente desenvolveu, quanto tempo ela vai durar? Como assim, Josi? Quanto tempo ela vai durar? A gente não tem vacina que é dada em 2 doses, né? E tem vacinas que é dada uma vez por ano. Subsistente que a vacina uma vez por ano de um reforço para poder manter aquela imunidade. Essa terceira dose vai mostrar para a gente quanto tempo que essas vacinas vão manter, né, essa imunidade no nosso corpo. A maioria delas estão esquematizadas em 2 doses, né? Então, mesmo que saia uma vacina no começo do ano, a gente teria totalmente a população imunizada só no segundo semestre do ano que vem. No primeiro semestre, provavelmente ainda não. Seria uma parte da população que seria imunizada, né? E no segundo semestre, a outra parte. Tá bom? Pessoal, a gente está ouvindo muito aí sobre várias coisas da vacina, sobre vários medicamentos do coronavírus, né? Muitas pessoas me perguntaram, falaram para falar, Josi, e aí, como que vai funcionar? Vai dar primeira dose em quem? Quem vai ser primeiro liberado? Todas as vacinas estão esquematizadas pela OMS para serem dadas as primeiras doses em idosos e trabalhadores da saúde, que são a população que está mais, né, sendo infectada, infelizmente, aí, por essa doença. Por que é tão difícil ter um medicamento para essa doença? Porque o vírus, ele é mutável, né? Vocês podem ver que desde quando começou a pandemia, todo dia a gente tem uma novidade sobre esse vírus. Todo dia é um sintoma novo, né? São medicamentos que davam certo e agora não dão. Outros que falavam que o medicamento funcionava e foi descoberto estudos que não funcionam. E por isso a vacina é tão difícil de ser feita. Vamos colocar em comparação a vacina do HIV, que também é um vírus. Quantos anos, há mais de décadas que está sendo estudado e ainda não conseguiu se fazer uma vacina, né, para o HIV.
Graças a Deus, hoje em dia nós temos alguns medicamentos, né, que controlam a patologia, porém não há cura, nem se evita o contágio, né, se não for feito corretamente os medicamentos. Por isso que é tão difícil de se produzir a vacina. Mas, Josi, caso eu posso ter medo de tomar essa vacina quando ela chegar? Caso ela seja liberada, não precisa ter medo, porque todos os estudos vão estar sendo feitos antes, né? A Anvisa ela nos garante essa segurança para tomar essa vacina quando ela chegar até a nós, né? Mas vai ter efeitos colaterais? Pessoal, toda vacina tem efeito colateral. Pode ser uma dor local, né? No local do braço, pode ser uma febre baixa ou média, pode ser um mal-estar, né? Algumas pessoas podem vir a desenvolver um sintoma leve da patologia. Todas as vacinas têm esses riscos, porém são riscos baixos, exatamente para nos assegurar que podemos tomar essas vacinas, ok? Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Levanta a mãozinha aqui para poder perguntar. Maria Aparecida dos Santos? Não, ninguém tem pergunta. Dona Francisca? Não estou ouvindo. Ativa o áudio, Dona Francisca. Pronto, liberado. Oi, Dona Francisca. Eu entendi bem, está bem esclarecido, não tem o que eu perguntar. Não tem o que a senhora perguntar? Não tem nenhuma dúvida sobre a vacina, Dona Francisca? Tem alguma dúvida sobre o coronavírus? Uma dúvida sobre o coronavírus, o que está acontecendo, medicações? Eu posso estar esclarecendo para vocês? Não, nenhuma? A Márcia. Fala, Márcia. É o seguinte, eu não tenho saído de casa. Eu só vou ao mercado uma vez por mês, faço a compra grande, depois eu faço compra por drive-thru. Só que, assim, é possível eu pegar o coronavírus por algum outro motivo? Sei lá, por exemplo, hoje eu estou com muita dor de cabeça. Mas eu já estava até cheirando o meu mel aqui, eu estou sentindo o cheiro. Então, por exemplo, o meu filho veio para cá. Ele mora em São José dos Campos, ele veio para cá no Dia dos Pais, ele está aqui. Mas ele trabalha em home office, então ele não tem ido à empresa também. O que acontece pode ter sido assim, eu ter pego alguma coisa? Então, o que acontece? Infelizmente, a gente pode pegar, mesmo estando isolado em casa. Por quê? Esse vírus, vocês lembram que ele fica no ar, né? E ele fica em superfícies, em cima de qualquer tipo de material, né? Plástico, vidro, né? Às vezes você sai de casa por acaso ou pega uma sacolinha de mercado que alguém pôs a mão por descuido antes de mexer com álcool ou não lava a mão direitinho, né? Ele fica em cima de superfícies por até 72 horas em alguns casos. É muito tempo, né? Então, infelizmente, às vezes você fala assim, não, eu fico em casa, eu uso máscara, tudo que entra eu coloco álcool, tudo que sai, né? Meu filho leva, ele usa máscara, mas por alguns instantes possa ser que a gente pegue sim. Ninguém está livre de pegar o coronavírus mesmo em isolamento em casa. Ainda mais porque, infelizmente, a gente não, nem sempre, como já passou-se tanto tempo, né? Mais de 3 meses aí, para ficar tanto tempo sem um parente que está distante ou ir visitar alguém que necessita ir, né, se visitar. Muitas das vezes pessoas como eu, por exemplo, pega o ônibus porque necessita para vir trabalhar ou às vezes precisa ir no banco, né? Por uma ocasião ou outra, qualquer descuido pode sim a gente pegar o coronavírus. Agora, uma questão muito importante, lembrando que pessoas que são assintomáticas, não têm sintomas nenhum e pode estar infectadas. Então, ela também pode transmitir a doença, infelizmente. Também tem o fator de não desenvolver todos os sintomas.
A gente está muito comum em ouvir falar que perde o paladar, perde o olfato, né? Tem muita dor de cabeça. Outras doenças também podem causar isso. Lembrando que a gente está num lugar onde também temos, infelizmente, já tivemos casos e temos muitos casos hoje em dia ainda da dengue, né? A dengue também causa bastante dor no corpo, manchas avermelhadas, né, dores de cabeça, que também são sintomas do coronavírus, então confunde muito. Então, o que eu relato para vocês e peço que todo mundo faça? Se tiver sintomas leves, observe, certo? Fique em casa, observe se vai progredir. Agora, caso ocasione de você vir a desenvolver uma febre mais alta ou aquela dor no corpo persistente, início de falta de ar, né? Fraqueza, falta de apetite, aí você deve procurar a UBS mais próxima da sua residência ou ir até a UPA para poder estar tirando essa dúvida. Você tem que lembrar que não é só você pode estar colocando toda a sua família em risco, ok? Tá explicado para a senhora? Legal. Tem mais alguma dúvida? Tem alguém que está tomando remédio aí por conta para poder se proteger do coronavírus? Hein, pessoal? A gente tem ouvido falar bastante aí vou falar um pouquinho da ivermectina, né? E da cloroquina. Bastante aí que está tomando por conta dos médicos, alguns médicos estão pedindo, outros não. Lembrando, gente, que não tem até agora nenhuma medicação comprovada pela OMS e pela Anvisa que combate o coronavírus nessa situação aí inicial. Portanto, não se mediquem sem ter um aval dos médicos. Se for se medicar, não vá pelo conselho do vizinho, da tia, de alguém que já tomou, não. Procure um médico para avaliar bem o seu caso, porque você pode estar tomando uma medicação que vai fazer mal para o seu organismo. Lembrando que todas as medicações aí que estão aparecendo, elas podem ocasionar algum tipo de alteração na parte cardíaca, entre outras patologias. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Tá tudo bem aí? Todo mundo em casa? Josi. Oi. Só para vocês podia explicar um pouco também, até para tirar uma dúvida minha também, os remédios que os vizinhos estão recomendando. Por exemplo, tem gente correndo atrás de remédio de piolho, essas coisas, né? Poderia especificar, assim, dar um exemplo para a gente e para evitar fazer esse tipo de coisa, porque não adianta esse tipo de remédio, né? Ixi, o Douglas parou um pouquinho. Não, é o que eu estava falando agora, Douglas. Receita, quem dá é só o médico, pessoal, tá? Não tem chá que cure o coronavírus, não tem própolis, não tem nenhum tipo de medicação ou remédio caseiro que está fazendo cura de coronavírus milagrosa. Ok? Únicas medicações que estão sendo usadas são lá dentro da parte médica, para os internados, e mesmo assim vocês acompanham todos os dias a luta que eles estão tendo para manter cada paciente vivo aí, testando várias medicações. Então, não se mediquem em casa com nenhum remédio que vocês não conheçam ou porque alguém fala que é bom, certo? Procure um médico na dúvida. As UBSs estão aí abertas, algumas estão fazendo contato por telefone. Vocês devem conversar, falar o que estão sentindo, mas na dúvida não tome nada que não seja prescrito por um médico. E mesmo que seja prescrito, se vocês tiverem algum sintoma de alteração, meu coração acelerou um pouquinho mais, eu tive muito mal-estar, tem que estar comunicando também, tá bom? Para essa medicação ser alterada ou diminuída, ou aumentada, de acordo com o que o médico achar necessário, ok? Mais alguma questão? Não, tá todo mundo quietinho, todo mundo sabendo de tudo. Hein, dona Denise, tá tudo bem? Eu ia perguntar justamente sobre a ivermectina. Sim. Dona, deixa eu falar para a senhora.
A ivermectina, né, tem alguns estudos aí, né, que dizem que não é confiável tomar. Por quê? Foi feito um estudo mais recente australiano, ao qual eles pegaram a ivermectina dentro do laboratório, pegaram pedacinhos do coronavírus, para ser bem assim claro, colocaram in vitro dentro de um vidrinho e colocaram essa medicação. Matou, evitou de ela proliferar. Isso é bom, mas tudo isso foi feito em laboratório. E a quantidade que eles usaram para matar esse vírus lá no laboratório, ela é de 50 a 100 vezes maior do que o que a gente pode tomar, do que o ser humano pode tomar. Ou seja, para se matar esse vírus no corpo humano, os estudos dizem que seria uma dosagem muito tóxica. A gente teria que tomar uma quantidade muito grande, e isso seria tóxico. Esse medicamento, ivermectina, para que ele é? A senhora sabe para que ele é, dona Denise? Sei, ele é para lombriga, ele é um vermífugo, né? E eu já tomei. Agora, o que me falaram, inclusive o meu cardiologista falou que não havia problema em tomar esse remédio, só que foi antes da exigência da receita médica, então ele não me deu receita. É que se você pegar o vírus agora, ele não viria com tanta agressividade. Porém, não tem nenhum estudo que diz isso. É igual assim, como a vacina na terceira dose, que tem que ter várias pessoas em teste para saber se é real ou não, não tem nenhum estudo que diz que a ivermectina vai poder deixar a senhora com uma imunidade melhor quando a senhora pegar o vírus. E nem que estando com ele, essa medicação vai matar. O que se sabe é que essa medicação ela é direcionada, né, para verminose, entre outras coisas, e que esse estudo só foi feito em laboratório. Alguns médicos estão prescrevendo? Estão. Todos os médicos têm autonomia para isso. A gente está escutando muito isso, né? Que os médicos estão com autonomia para eles prescreverem o que eles acharem mais correto naquela situação. Eu não vou dizer para a senhora que seu médico prescreveu, a senhora não tome. Porém, a senhora precisa saber que não é um remédio milagroso, que ele não cura e nem evita da senhora pegar o coronavírus. Por isso, a prevenção de uso de máscara, álcool gel, evitar contato, isolamento, tudo isso tem que se manter independente de tomar ou não, ok? Outra coisa, a gente tem alguns estudos aí que mostram que tem um retroviral, que é o Remdesivir, que está sendo estudado lá nos Estados Unidos, que possivelmente possa ser que dê certo, mas esse estudo está muito longe de sair. Então, a única coisa que a gente pode fazer mesmo é se prevenir e ficar atento a todos os sintomas que a gente possa vir a desenvolver. Ok, dona Denise? Mas se a senhora conhecer alguém que está tomando sem ir no médico, a senhora alerte. Não pode. E tem que tomar cuidado, ó, com o coraçãozinho nosso. Ok? Mais alguma coisa, dona Denise? Não? Tudo bem. Francisca, tá com o dedo na frente da tela, não tô te vendo, querida. Tchau, dona Denise. Francisca tá com o dedo na tela. Dona Cleonice, tem alguma dúvida? Lourdes? Ô, dona Francisca, agora eu tô vendo a senhora. Ok, pessoal. Ó, gente, vamos falar sobre uma outra coisinha aí, né? Vocês têm ouvido bastante falar sobre a questão de estar testando em massa aqui no Brasil. Vocês conhecem alguém que está sendo testado aí com essas vacinas? Não? Não quer dizer que essas pessoas estão livres também de ter a doença, viu? Porque os testes ainda não foram terminados. Não temos, infelizmente, nenhuma cura milagrosa. A única coisa que a gente pode fazer é manter aí a prevenção e confiar muito em Deus, né? Orar bastante para poder continuar o nosso trabalho aí com sucesso, cuidando das pessoas que a gente mais ama.
Vocês estão com alguém doente na família? Tá? A senhora não tá não, dona Denise? Graças a Deus, né? Ok. Eu tô com Oi, meu minha filho. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Dona Meire. Me diz uma coisa, você sabe se essas pessoas que estão sendo testadas têm algum idoso? Então, na fase 3, que é a última fase agora, eles fazem a testagem exatamente no grupo de maior risco. Tá. Tem idosos, sim, e pessoas com morbidade, exatamente para saber a segurança da vacina para o grupo específico que vai ter que tomar ela posteriormente. Então, tem sim. Ok? Ok. A senhora está querendo se candidatar, dona Denise? Não, nem pensar. Só depois com segurança, né? Pois é. Tá certíssima. Eu me candidataria por vocês, mas no momento não me chamaram para nada, né? Então, eu tô esperando. Mas eu tô feliz de ver vocês aqui comigo, tá bom? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Josi, falta 5 minutos para acabar a live, tá? 5 minutos para acabar, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, vou terminar aqui falando para vocês. E aí, Josi, quando que a gente vai ter uma vacina, então, aqui no Brasil? Pessoal, os estudos estão dizendo aí que conforme essa terceira fase da vacina, que iniciou no mês passado, dessas 4 que estão sendo produzidas aqui no Brasil, né? A gente tem a da China, Sinovac, que está sendo de acordo aqui com o Instituto Butantan em São Paulo, tem a do Oxford, que está sendo lá no Rio de Janeiro, a Moderna e a BioNTech. Todas essas vacinas estão em fase 3. Se tudo der certo, no início do ano que vem, mais correto, em meados de março até julho, a gente vai ter já as primeiras doses de vacina. Um probleminha aí, né? O Brasil ele não tem tanta tecnologia para desenvolver essas vacinas. Estão escutando bastante falar da Brasil e outros laboratórios. Esses laboratórios estão utilizando de nós para a fase 3, porque somos um país a qual, infelizmente, está muito infectado. E, dentro desse acordo, nós iremos comprar toda essa tecnologia da vacina que for aí a mais comprovada como segura. E aí o início dela de produção possivelmente será agora no final do ano, em meados de setembro até dezembro, e início de dosagem para a população no começo do ano que vem, mas mais para março, meio do ano que vem, tá? Ou seja, toda a população do Brasil possivelmente só vai estar imunizada no final de 2021. Então ainda é uma reta aí bem distante para a gente, que vamos ter ainda que continuar nesses cuidados para não agravar a pandemia, ok? Vocês vão estar ouvindo bastante dizer que a gente não tem, igual o pessoal estava falando de manhã, Josi, mas falaram que não tem nem vidro para a gente fazer a vacina. Infelizmente, a gente tem as nossas dosagens, né, que são feitas, são montadas, mas a gente está começando já a fazer acordo e comprando material para isso, porque até o vidro da vacina tem que ser especial para poder guardar ela. Mas tudo isso aí, graças a Deus, está sendo encaminhado de pouquinho em pouquinho, tá? A gente tem que só confiar, manter toda a segurança, não só nossa, como da nossa família toda, dos amigos, mantendo todas as restrições aí de álcool, de máscara, para poder evitar o maior contágio e evitar que a gente mesmo possa ser contaminado, ok? E se Deus quiser, o ano que vem a gente vai ter aí uma vacina para ser imunizados e poder garantir aquele abraço gostoso que a gente está sentindo tanta falta, né, dona Denise? Dona Meire, dona Francisca, porque a coisa mais gostosa que tem no mundo é um abraço, um beijo, né? Ver os amigos, que tá tão difícil aí, ok?
Queria agradecer a presença de todas vocês. Muito obrigada. Gostei muito de estar com vocês agora de manhã. Espero ter esclarecido um pouquinho do assunto. Não sou perita nisso, tá? Mas espero ter esclarecido um pouquinho para vocês e que vocês possam estar aqui na próxima vez que eu vier falar alguma coisa, algum assunto que interesse a vocês, ok? Que Deus abençoe a todas e que venha aí os próximos meses para a gente ficar mais junto, brevemente, ok? Um beijo. Tchau, tchau.